Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Amados irmãos, bom dia, Jesus é o Senhor. Estamos aqui mais uma vez juntos para ruminarmos o nosso alimento diário, cujo tema é a Igreja, coluna e base da verdade, a cumplicidade na obra do Senhor. E o tema hoje é domingo, o último dia, o caminho da benção. E o versículo que nós queremos aqui propor para a oração é 2 Crônicas 20:20, parte B. Diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém, aleluia. Esse é o caminho que nós devemos seguir. Nós temos que sustentar nossa fé no nosso Deus e também crer e receber as palavras daqueles a quem Ele enviou. E o versículo que nós vamos estar discorrendo é 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, que diz assim: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós vimos nesse dia de domingo, amados irmãos, é que o caminho da bênção, ele está relacionado com termos a sensibilidade espiritual para percebermos a direção do Espírito e nos sujeitar a ela. Esse é o caminho da bênção. E nós sabemos que o Espírito, tá certo, como a consumação final do Deus triuno, Ele é o responsável por todos os bens do Pai. É Ele quem opera em nós todas essas riquezas do Deus triuno. E Ele tem a responsabilidade de administrar esses bens. E como alguém que tem essa responsabilidade, Ele tem a autoridade para fazer de acordo como lhe aprouver. Ou seja, o Espírito distribui para quem quer, comissiona a quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Tudo deve estar de acordo com a soberania do Espírito. E nós sabemos que, devido a isso, entre nós não deve haver nenhuma forma de disputa, de inveja, de ciúmes, porque Deus está usando determinado canal. Nós sabemos que a palavra de Deus nos ensina, Romanos capítulo 12, você pode abrir sua Bíblia aí, Romanos capítulo 12, versículo 3, está tratando exatamente desse assunto, e Paulo fala assim: olha, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então aqui Paulo está dizendo que nós devemos estar contentes, felizes, satisfeitos com a porção que o Espírito concedeu a nós. O Espírito pode conceder a uns uma comissão maior, a outros uma comissão menor. Nós não devemos ir além dessa determinação que o Espírito colocou, desse limite que o Espírito colocou para cada um. E mesmo na obra do Senhor tem a liderança, como na época do apóstolo Paulo, ele era um líder na obra, naquela ocasião. Quem o colocou ali? O Espírito colocou. Então, se nós queremos ser bem-sucedidos, sermos abençoados, nós vamos aceitar
a determinação do Espírito tanto na obra do Senhor quanto na igreja onde nós estamos. Nós não podemos querer fazer o que Deus deu para o outro fazer. Nós não podemos querer ser o que Deus deu para outra pessoa ser. Cada um deve aceitar a maneira como o Espírito conduz as coisas na sua casa, que é a igreja, coluna e base da verdade. E nós sabemos que para termos essa sensibilidade espiritual, o que nós precisamos? É o que está aqui, 3 itens que nós precisamos. O primeiro item que nós precisamos é ter um coração puro. O que é ter um coração puro? É um coração que não tem uma segunda intenção quando está servindo a Deus, que não tem uma motivação que não seja a única de agradar ao Senhor. Qual que deve ser a nossa motivação? Unicamente agradar o Senhor. Qual que deve ser as nossas intenções? Também deve ser de cooperar com os irmãos, cooperar com aqueles que Deus colocou à nossa frente. Isso é ter um coração puro. Quando tem ambição, tem disputa, tem invejas, tem ciúmes, isso mostra que o nosso coração não é puro. Não podemos servir o Senhor com segundas intenções. Às vezes nós queremos servir o Senhor porque nós vamos aparecer, porque nós vamos ser cumprimentados pelas pessoas como aquele que faz bem determinada função ou atividade. Quando nós agimos assim, o nosso coração não está puro, porque nós estamos aí roubando a glória do Senhor, porque nós queremos usar algo do Espírito para promover o nosso próprio nome. Nós queremos usar as coisas do Espírito para fazer o nosso marketing pessoal. Isso é uma obra de um coração impuro. Isso nos impede a ter essa sensibilidade espiritual para entender a maneira do Espírito na igreja. O segundo item, além do coração puro, está falando de consciência boa. O que é uma consciência boa? É uma consciência que é tratada pelo Espírito. Quando nós cometemos alguma falha, algum pecado, algum erro, a consciência que é boa acusa ou nos justifica, conforme Paulo nos ensina em Romanos. Ela pode nos acusar ou nos defender. Então, a consciência boa é uma consciência que o Espírito consegue tocar nela e condenar alguns atos que nós cometemos, algumas falhas, e mediante essa iluminação, esse apontamento que o Espírito faz, nós nos arrependemos, pedimos perdão ao Senhor, pedimos perdão se envolve pessoas, logo a nossa consciência será uma consciência boa. O sangue de Jesus, seu Filho, vai nos purificar de todo pecado, de toda injustiça. Então, para manter uma consciência boa, nós vamos sempre ouvir quando ela nos reprova e nos arrepender e aplicar o sangue do Senhor. Aí a nossa consciência será uma consciência boa, sensível. E o terceiro item aqui diz que fé sem hipocrisia ou fé sem fingimento. É uma fé verdadeira, é uma fé genuína, é uma fé aqui no sentido subjetivo. Para ouvir o falar profético do Senhor, nós precisamos de exercitar nossa fé subjetiva, para crer no que os profetas estão falando. Portanto, o versículo de 2 Crônicas 20:20b fala: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Crer no Senhor nosso Deus, podemos dizer que está relacionado à nossa fé objetiva. É fácil, até certo ponto. Mas crer nos seus profetas é mais difícil, porque envolve o canal que Deus está usando. Então nós precisamos exercitar nossa fé subjetiva. Às vezes nós ouvimos uma palavra daqueles que estão à nossa frente, seja na igreja, seja na obra, e nós fazemos de conta que estamos apreciando aquela palavra, que somos um com aquela palavra, que estamos recebendo aquela palavra. E até bajulamos as pessoas: ó, que palavra boa, ó, você falou muito bem. Mas lá no nosso coração, nós temos a nossa própria teologia, nossa própria opinião com relação àquilo que foi falado. Nós temos a nossa própria maneira de pensar. Exteriormente, a gente demonstra que está crendo naquelas palavras.
mas interiormente nós não estamos crendo. É uma fé fingida, é uma fé que não é verdadeira, não é genuína. Isso faz com que, esses 3 itens faz com que nós não tenhamos sensibilidade espiritual para perceber como Deus administra na igreja a sua edificação, a sua obra. Isso nos atrapalha. Nós que estamos servindo na igreja devemos ter coração puro nos serviços, seja qual for a nossa função. Devemos ter um coração puro, uma consciência boa e uma fé sem fingimento. Na obra do Senhor também, seja obreiro, seja cooperadores, você que faz a comportagem dinâmica, você não pode manter um coração impuro, porque isso vai tirar o impacto da sua obra e o Espírito não vai aprovar, não vai selar. Nossa motivação quando estamos na rua é pregar o Evangelho e orar pelas pessoas. Nós não estamos na rua pelos bens materiais. Claro, digno é o trabalhador do seu salário, mas o nosso coração ali é de salvar as pessoas, de fazer com que as pessoas levem um livro onde está ali palavras que é o Evangelho que elas precisam ouvir. Isso deve ser o nosso coração. Sabemos que na igreja, na obra do Senhor, tem irmãos preciosos, cooperadores que são unânimes com a liderança, tá certo? E eles não servem por motivos interesseiros, e por causa disso o Senhor tem avançado muito. Mas é claro, nós devemos manter esse ambiente, porque o Senhor quer avançar mais e mais ainda. Então nós devemos sempre tratar com esses 3 itens em nós, para que o nosso ego, tá certo, não seja aberto, não abra brecha para o inimigo entrar na igreja e causar declínio, causar degradação. Nós devemos sempre prosseguir até que o Senhor venha, perseverar até o fim, guardando puro o nosso coração, guardando adequadamente a nossa consciência e também a nossa fé, para que consigamos completar a carreira. E assim como Paulo, também devemos pedir ao Senhor para manter esse fogo em nosso coração, de continuar servindo Ele dessa maneira. Nós estamos na igreja, a casa de Deus, coluna e base da verdade. Vamos cuidar do nosso coração, vamos cuidar da nossa fé, vamos cuidar da nossa consciência, e que possamos juntos fazer uma boa obra de edificação, para que naquele dia o Senhor não venha nos reprovar, considerando que tudo que nós fizemos foi madeira, feno e palha. Então é muito importante que tenhamos esse comportamento na igreja. Concluindo aqui, eu só quero reenfatizar aqui que o caminho da bênção é que nós devemos ter sensibilidade espiritual para perceber a direção do Espírito e nos sujeitar a ela. Esse é o caminho da bênção. E para ter tal sensibilidade, precisamos desses 3 itens funcionando perfeitamente em nós. O coração puro, a boa consciência e a fé sem hipocrisia. Amém? E sabendo que na igreja o Espírito é quem dá todas as coisas, é o Espírito que nos coloca à frente ou nos coloca atrás, tudo é de acordo com o Espírito. Então precisamos estar afinados com o Espírito. Amados, Jesus é o Senhor, que Ele possa abençoar o seu dia e ajudar você, através da graça dEle, a praticar essas palavras. Amém? Que Deus em Cristo abençoe você e sua casa. Jesus é o Senhor. Aleluia.